Olá, boa tarde! Começando mais um programa Ministério Fios de Prata, mais vida. Estamos na última semana de maio. Tá sendo tão bom, tanta surpresa, né, gente? Hoje temos outra, hein? Então, que Deus abençoe e vamos assistir junto ao programa de hoje? Nosso programa, não falei que ia ter uma surpresa? A surpresa é muito boa. Nós temos um casal hoje. Quem vocês acham que pode ser, hein? Olha, o casal é show de bola, hein? Amo essa família. Vamos ver quem é juntos esse casal? Nós vamos saber com o casal convidado, Silas e Rose, né? Algumas coisas pequenas, porque nós estamos no mês da família. Então, nada melhor do que falar sobre família. O irmão Silas vai falar porque a família é um projeto de Deus. Boa tarde, meus amados irmãos, Ministério Fios de Prata. É um prazer muito grande para nós estarmos participando deste programa. Muito obrigado, irmã Rosilene, por nos convidar. E nesse mês de maio, que nós, conforme ela já disse, né, é o mês da família. É muito oportuna essa pergunta. Eu creio que a família é um projeto de Deus porque lá na criação, Deus ele projetou a família porque ele viu uma necessidade. Houve uma necessidade que Deus percebeu isso no homem. A palavra diz que Deus viu que o homem estava só e não era bom isso. E Deus então projetou a família. Ele não só projetou, ele é o arquiteto e ele é o construtor da família, é o criador da família. Então a família é um projeto de Deus e esse projeto tem até hoje sobrevivido a despeito dos dardos que o maligno lança contra a família, tentando desmoralizá-la, tentando destruí-la, mas
ele não vai conseguir, porque quem criou a família, quem projetou e quem criou é Deus. Amém. Amém. Rose, me conta uma experiência. Bom, eu quero dar boa tarde para aqueles que estão nos assistindo, agradecer a Deus pela vida da família da Rose e dizer para os irmãos que se a gente fosse contar, né, as experiências, eu já disse para ela que a gente não sairia daqui, mas eu vou contar para os irmãos uma experiência em que nós vivemos quando o Júnior era pequeno e o Silas conseguiu um trabalho e ele ganhava muito pouco. E a nossa casa era de telha de brasilite e tudo lá em casa esquentava. Sofá, cama, tudo esquentava. Então nós precisávamos guardar até a mamadeira do Júnior na geladeira. E um dia estava eu e as meninas e o Júnior em casa. O Júnior acordou e eu pedi para Ellen, vá na geladeira e apanhe a mamadeira do neném. E a Ellen veio, mas veio com os olhinhos assim arregalados, olhando para mim. Balançou a cabeça e falou para mim: mamãe, a mamadeira do neném tá quente, a geladeira tá toda quente e a água tá toda na cozinha. Aí eu olhei para ela e para Eide, panhei o neném no colo, panhei a mamadeira, fui até a cozinha, verifiquei a geladeira não estava funcionando. E eu tirei o plug da tomada, orei e falei para o Senhor: Senhor, tu sabes que nós necessitamos da geladeira. O Silas não se encontra e a gente não pode ficar sem a geladeira, não é coisa supérflua, mas é uma necessidade. E nós oramos juntas e eu liguei a geladeira. A geladeira funcionou, irmãos, e funcionou mais não sei quantos anos. Depois nós doamos essa geladeira para uma irmãzinha em Cristo, e inclusive veio dar uma enchente, encheu a casa da irmã. A água foi quase até a metade da geladeira, mas a geladeira não parou, porque aquilo que o Senhor faz é perfeito. Então eu glorifico a Deus, né, e estou contando para os irmãos esse testemunho e dizer para os irmãos que eu tenho certeza que não só na minha vida, na minha família, mas todas as famílias que têm Jesus têm muitos testemunhos para contar. Amém? Amém. Olá, eu sou a Maria Regina e hoje eu estava pensando no nosso programa Mais Vida, o significado da palavra Mais Vida, e me lembrei da passagem que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a minha oração que eu faço hoje é isso, que todos os que assistirem esse programa sintam mais vida, realmente aquela vida abundante que Jesus promete. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, obrigada pela oportunidade de estar aqui, poder falar com as pessoas do Teu amor, da Tua vida abundante que o Senhor nos garante. E eu peço que o Senhor entre nos lares e leve vida, Senhor, para quem está precisando daquela vida abundante. Traga vida, Senhor, para quem está com pouca saúde, Senhor, precisa de saúde. Vida para quem está precisando de uma porta de emprego, Senhor. Enfim, ó Deus, a vida necessária que a pessoa esteja precisando nesse momento, Senhor. Mas principalmente, Deus, a vida abundante que o Senhor nos dá, Jesus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de entrar nos lares, pelos fios de prata, por todo esse movimento em volta desse programa, Senhor. E hoje realmente estou muito agradecida por mais vida na minha vida e que o Senhor possa trazer mais vida na vida de cada pessoa nesse dia. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Fiquem com Deus.
meus queridos, que alegria poder mais uma vez falar a vocês e falar de um tema tão relevante. Você não está aqui por acaso. Qual é a sua missão? A gente sempre se pergunta, qual é a minha missão? Vimos com os nossos irmãos anteriormente que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. E vimos também que devemos ir e pregar o Evangelho. Mas parece que é para os outros, né? Não parece que é para mim, não parece que é para você. Ou será que não? Sim, é para mim e é para você. Deus não faz distinção de pessoas, não faz distinção de idades. Vimos com Abraão que Deus dá a ele a promessa de ser pai de uma grande nação. E por intermédio de Abraão, nós somos abençoados hoje. Vimos que temos Salomão e o rei Joás, tão jovens, tendo que assumir a responsabilidade de governar uma nação inteira. E eu e você ainda estamos aqui nos perguntando se eu tenho que ir pregar o Evangelho? Ah, queridos, claro que temos. Quando a gente observa que Deus utiliza-se da pessoa de Paulo, mas você vai falar assim, Paulo é tão inteligente, Paulo era tão intelectual, tão cheio de conhecimento, mas o que falar de Pedro, um simples pescador? Então, Deus não faz distinção daqueles que conhecem muito ou daqueles que conhecem pouco, daqueles que são mais velhos ou daqueles que são mais novos. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. Basta que nós estejamos predispostos à obra do Senhor. Então vamos dar uma olhada nessa pessoa de Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 10, dos versos 13 ao verso 15. A palavra de Deus diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. É interessante observar essa fala, ou melhor, essa escrita de Paulo. Ele coloca várias perguntas retóricas que nos fazem pensar e refletir sobre a responsabilidade da nossa missão. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? Você ouviu falar sobre Deus e sobre Cristo? Eu ouvi também. Por meio do sacrifício de Cristo, nós fomos salvos e libertos, porque nós declaramos que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas o texto continua. E como ouvirão se não há quem pregue? Isso nos faz refletir, será que a responsabilidade de pregar é somente do pastor quando está lá no púlpito? Ou será que é minha e sua quando não abrimos a boca para falar para os nossos vizinhos quem é Cristo? Às vezes, um amigo de trabalho também precisa de uma palavra. E não uma palavra do homem, mas uma palavra de Deus. Aquela que enche o espírito, que traz um renovo. E Paulo vai continuar dizendo: como pregarão se não foram enviados? Eu fui enviada.
Você foi enviado. Quando Jesus, antes de ascender aos céus, após a sua ressurreição, ele fala: ide e pregai e fazei discípulos de todas as nações. Fomos enviados. E quando nós somos enviados, nós recebemos uma missão. Essa é a minha missão. Essa é a sua missão. E concluindo o texto de Paulo, vai dizer, como está escrito. Escrito? Escrito onde? Isaías 52, verso 7. Paulo vai fazer referência a esse momento que o povo passava. Esse momento, que momento era esse? O momento em que o povo estava no exílio babilônico. E olha o que diz o texto de Isaías 52, verso 7. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz as boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião: o teu Deus reina. O povo ansiava para que viesse esse mensageiro e trouxesse as boas novas de libertação do povo do cativeiro babilônico. E hoje, não mais cativeiro babilônico, mas o cativeiro do pecado. As pessoas que vivem no pecado anseiam pelas boas novas. E com certeza reconhecerão que lindos são os pés daqueles que anunciam a salvação, que anunciam as boas novas, o Evangelho de Cristo Jesus, que é capaz de libertar o cativo. Só Cristo é capaz de libertar aqueles que estão presos, libertar as correntes do pecado. E queridos, eu tenho essa missão de falar do Evangelho a todas as nações, a todo aquele que necessitar ouvir da palavra do Senhor. Você também. Não fique achando que é só eu. Você também tem essa missão. Queridos, hoje a gente pode estar em todos os lugares. O advento da internet permite que nós venhamos a falar ao mundo sem sair da nossa casa. Mas você ainda vai se perguntar: isso não é para mim. Isso é para quem sabe mexer com tecnologia. Eu não sei mexer com tecnologia. Mas, querido, a missão é sua. Você pode não ir para o mundo por meio da internet, mas você pode ir ao mundo, falar do amor de Cristo Jesus quando você coloca os seus pés fora da sua casa, a falar desse amor aos seus vizinhos, aos seus parentes, aos seus familiares e a todo aquele que anseia, tem fome e sede da salvação. Nós temos a responsabilidade e a missão de falar desse amor. Deus abençoe a vocês e que essa palavra venha encorajá-los cada vez mais a falar do amor de Cristo. Deus abençoe. Sem Ele, nada disso aqui estaria acontecendo, né? Então nós queremos orar nesta noite, neste momento, e agradecer a Deus por esse privilégio.
finalmente do programa de hoje, o último programa do mês de maio. Eu queria que o irmão Silas deixasse uma palavra, né, para as famílias que estão nos assistindo, né? Uma mensagem, uma pequena palavra. Bem, meus amados, nós poderíamos dizer para as famílias, nós já vimos que a família é projeto e criação de Deus, mas o que sustenta a família é o amor, é o cuidado recíproco. Na medida em que nós amarmos uns aos outros e cuidarmos uns aos outros, a gente não vai dar brecha para o inimigo entrar contra a nossa família, que é o que ele tem feito, tem tentado, né, destruir a família. Então, amem-se como família, marido, mulher, pais e filhos, irmãos, né? Amem-se, cuidem-se, porque na medida em que nós fizermos isso, cada vez mais nós vamos estar fortalecendo a nossa família, colocando uma redoma em torno da nossa família, e o Senhor vai ser exaltado através da nossa família, e as pessoas vão nos ter como uma referência de família cristã. O inimigo não vai conseguir entrar contra a nossa família e tentar destruí-la. Aliás, tentar ele vai fazer, mas não vai conseguir. Amém. Amém. É Deus, né? Deus acima de tudo. Então, que Deus continue cuidando de nós. Que Deus continue cuidando de você. E aí? Já deu o seu like? A gente tem que lembrar, né? De dar um like. A gente fala, a gente acha às vezes que é bobagem, mas é bom, porque essas coisas boas que tem na Bíblia de Brasilândia é muito bom as outras pessoas saberem. Não fica só pra gente. Então vamos compartilhar coisa boa. Então que Deus te abençoe, que Deus continue cuidando de ti e da tua família. Que a gente possa continuar orando uns pelos outros. Não vamos esquecer disso. E Deus completa a obra e Deus cuida de nós. Então, beijo grande no coração. Vamos lá? Fica na paz.